Nós iniciaremos agora o capítulo 7, falando sobre o universo e sistema solar, certo? Bom, basicamente aí nós vamos dar início aos estudos aí sobre astronomia e suas influências nas diversas culturas, além de conhecer aí noções do sistema solar, né? Influência da astronomia nas diversas culturas. Bom, observar o céu noturno e as estrelas não é um costume atual, tá? Na verdade era muito, ainda hoje de certa forma é, mas não muito atual. Mas principalmente nas navegações é comum fazer isso, ou pelo menos era, né? Hoje não. Já temos tecnologia bastante aí, bem avançada, mas na antiguidade as navegações faziam uso das constelações aí das estrelas para se orientar em mar aberto, né? Mas essas mesmas observações aí, elas também eram feitas pelos nossos ancestrais. As observações aí, no caso, a Lua e estrelas, tá? Se referindo isso aqui ao céu noturno e às estrelas aí. Além de admirar os astros em determinado momento, o ser humano passou a estudá-los. Passamos a estudar aí as estrelas, a Lua, os planetas, aí de forma geral, né? Os astros aí de forma geral, certo? E aí passamos a relacionar as observações feitas com as previsões do tempo, servir aí como calendário, prever o futuro, tá? Além de auxiliar aí no plantio, na colheita, na agricultura. Por exemplo, a lua, ela é muito utilizada para o plantio. Lua nova, quando é lua nova, algumas pessoas acreditam que é o momento ideal para se plantar certas culturas, tá? Então, a lua, muitos levam isso ainda como referência. Tá? A astronomia é o campo da ciência que estuda os corpos celestes, ou seja, não só os fora do espaço, não só Lua, estrela e outros planetas, como também a Terra, tá? A Terra também é um corpo celeste. Então, estuda aí os corpos celestes e sua posição no espaço sideral, né? Também a sua origem e seus movimentos. A maneira como nós medimos o tempo atualmente teve influência de vários povos e culturas, a partir da observação dos ciclos da natureza. Nós sabemos que, como nós medimos o tempo, por exemplo, o dia, é uma volta completa aí, da Terra em torno do próprio eixo, né? O movimento de rotação. Cada rotação é um dia. E o ano nós medimos através de uma volta em torno do Sol, que é o movimento de translação. Tá? Então, um dia é a rotação, é o giro da Terra em torno dela mesma, e um ano, quando a Terra completa um giro em torno da nossa estrela, que é o Sol, que é o movimento de translação. Ok? Então, padrões como nascer e pôr do Sol, fases da Lua e as estações do ano ajudaram a humanidade na contagem do tempo. Tá? Também temos isso aqui, as fases da Lua também. Aí as estações do ano que ocorrem duas vezes no ano. Pelo menos para nós aqui são duas estações, né? Verão e inverno. No hemisfério norte já tem uma diferenciação. E já parte do hemisfério norte, né, pelo menos, eles têm um outono e uma primavera mais presente, mais intensa. Nós quase não percebemos o outono e a primavera. Acontece, mas nós quase não percebemos, tá? Vamos ver aqui agora algumas atribuições dos povos aí quanto a observações e a contagem do tempo, né? Vamos ver primeiro os chineses.
Existem registros que observações dos povos chineses há mais de 4.000 anos, né? Então, essas observações são há mais de 4.000 anos, os registros delas, né? Os chineses, eles catalogaram aí diversas estrelas e constelações. Várias, as que são conhecidas hoje, foram catalogadas pelos chineses, né? Eles desenvolveram aí um calendário lunar, tanto é que o calendário chinês é diferente, um pouco diferente do nosso, que apresentava aí um ciclo de 12, eu não lembro se é a China ou se é o Japão realmente, agora, mas eu tenho quase certeza que é a China. E quando nós comemoramos o Ano Novo, não é o Ano Novo deles, o Ano Novo deles é diferente, é outro dia, tá? Tenho quase certeza que é a China. Agora eu fugi da memória agora, tá? Enfim, eles desenvolveram o calendário lunar, que apresentava um ciclo de 12 lunações, tá? Estabelecendo a duração de um ano em 365 dias e algumas horas, que é o nosso hoje também, né? Um ano, 365 dias e 2 horas. Porém, parece que se for eles, mesmo se for os chineses, o ano novo deles não é no nosso 1º de janeiro, tá? É diferente, é outra data, que eu não lembro agora. Bom, além dos chineses, nós temos os babilônicos, tá? Foi considerado aí uma das astronomias mais antigas entre as civilizações aí por volta de 1900 a 1600 antes de Cristo, tá? A contagem aqui, quando se trata de antes de Cristo, ela é inversa, tá? É com o número maior inicial e o número menor é final, tá? Ou seja, isso aqui está mais próximo de Cristo que esse aqui. Dá para vocês entenderem, né? Por exemplo, é 1900, aí 1800, 1700, 1600, vai reduzindo, diminuindo até chegar lá em zero, que é em Cristo, tá? Aí começa a crescer de novo. E é 1, 2, 3, 4, que já é depois de Cristo, tá? Imagina aquela reta numérica lá da matemática, que vai o número reduzindo, vai lá, menos 10, menos 9, menos 8, aí menos 3, menos 2, menos 1, 0. Aí 1, 2, 3 começa a crescer de novo. Tá? Imagine isso aí, que dá para você entender como é que funciona isso aqui. Os babilônicos desenvolveram um calendário lunar, também um calendário lunar, assim como os chineses, né? Dividido em períodos correspondentes às fases da Lua. Já mudou um pouco, né? Dando origem às semanas e seus 7 dias. Isso nós temos até hoje. Desenvolveram a contagem do tempo, em que 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Criaram a contagem do dia em 24 horas. Foi a base para a astronomia desenvolvida pelos gregos. Ó, vejam só, nós vimos aqui, nós estamos vendo as contribuições desses povos, tá? Em relação às suas observações e contagem de tempo. Nós vimos que os chineses, a contribuição dele foi no ano, né? Disseram que um ano tem 12 ciclos lunar, ou seja, 12 meses, e que um ano tem 165 dias e algumas horas, tá? Isso foi a contribuição chinesa. A contribuição babilônica, nós vimos o quê? A semana, tá? De origem que faz do nada, dando origem às semanas e seus 7 dias. Ou seja, deu origem às semanas e diz que cada semana tem 7 dias. Também a contagem do tempo em horas e disse que 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Isso foi a contribuição dos babilônicos. Além de que criou a contagem aí de que um dia tem 24 horas. Então veja lá, chinês foi sobre o ano e meses e aqui já foi semanas, dias e horas. Então já contribuição bem mais detalhada, certo? Nós temos os povos ameríndios, esses povos indígenas aí do continente americano, por isso ameríndios, são América índios, são índios americanos. Entre os diversos povos indígenas e suas contribuições para a astronomia,
será abordado aí os povos Incas e Tupi-Guarani. Já ouvimos falar disso aqui, né? Não sei porque não vai falar dos maias, mas vamos lá. Incas. A civilização Inca, ela formou-se aí no século XIII, século, o livro está dizendo que foi século XIII, foi no século XIII e durou até 1533. Então, do século XIII até 1533 foi bastante tempo, né? Vamos lá. Era conhecida por cultuarem o Sol e pela elaboração de registros astronômicos. Já vamos ver detalhado isso aí, tá? Vou só ajustar um negócio aqui. Tá. Construíram vários observatórios para estudo do céu e registraram também aí a Via Láctea. Para quem não tem informação, a Via Láctea é a nossa galáxia, tá? É onde está aí o planeta Terra, todo o sistema solar em si, né? O Sol e todos os outros planetas. Marte, Júpiter, enfim, todos eles aí. Isso compõem a nossa galáxia que chamamos de Via Láctea. Então, os estudos do céu e eles registraram aí a Via Láctea, tá? Bom, eles utilizaram a astronomia para marcar atividades religiosas e de agricultura, compreender o clima e também para orientação. Entre os, eu nem falei aqui, né? Que eles descobriram e registraram aí asterismos, vários asterismos, tá? Que chamavam aí de constelações. Então, entre esses asterismos aí registrados por eles, criados pelos incas aí, destaca-se Lama Negra e Malhama, que está em espanhol, tá? E nós temos aqui a imagem dela aqui. Malhama, tá? Malhama é como se fosse uma ovelha deles lá, sei lá, é um animal, tá? Na região ali do Chile, tem bastante presença dela bastante ali, principalmente nessa região aí mais sul-americana, tirando o Brasil, né? Aquela região ali de Uruguai também tem, tá? Então, ilhama. Então, nós temos a ilhama, ilhama negra, e essa maior aqui seria a mãe ilhama, certo? Então, duas constelações vistas por eles aí. E hoje não existe, né? Hoje não sabemos dessa constelação, não. Bom, Tupi-Guarani, nós vimos os Incas agora, Tupi-Guarani. Os indígenas brasileiros, esses Tupi-Guarani são brasileiros, talvez você já tenha esse conhecimento. Eles utilizavam aí métodos empíricos relacionando os movimentos do Sol, da Lua e também dos asterismos, assim como os Incas, ao longo do ano para determinar a época de pesca, a época de colheita e de atividade religiosa. Ele fazia uso desses três aí do movimento do Sol, da Lua e dos asterismos para determinar a época para suas atividades aí anuais, né? A época adequada para a pesca, para a colheita e também para a atividade religiosa. A Via Láctea era conhecida e denominada de Caminho de Anta ou Morada dos Deuses. Nós temos aqui algumas constelações que eles viam, né? Que eles consideravam ser. E vamos lá. Bom, o sistema solar ele é formado por. Nós temos aqui a composição aí mais inteira aí do sistema solar, né? Nós temos uma estrela, que é o Sol.
8 planetas. Além desses 8 planetas, nós temos 5 planetas anões. Temos satélites naturais dos planetas, que são as luas, né? São os satélites naturais. No caso, a Terra tem uma, mas outros planetas têm outras. E corpos celestes aí, como cometas, asteroides, meteoros e matéria interplanetária. Ok? Esses 8 planetas aí são classificados em... Aí nós temos o planeta, ele pode ser rochoso, temos alguns exemplos deles aqui, ou gasoso. Tá? O rochoso nós temos Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Gasoso, planetas gasosos, são os planetas mais distantes aí do Sol, que é Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Tá? Então, quanto os mais próximos do Sol são rochosos, os mais longes são gasosos. Tá? Nós temos aqui o esquema do sistema solar. Então, os planetas encontram-se na seguinte ordem, em relação à distância do Sol, tá? O mais próximo é Mercúrio, depois Vênus, Terra e Marte. Aí acaba os rochosos, né? A partir de Marte são os gasosos. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, certo? Tá aqui o esquema do sistema solar. Lembrando que nós temos aqui, ó, digamos assim, separando os rochosos dos gasosos, ou seja, entre Marte e Júpiter, nós temos o cinturão, aqui, ó, cinturão de asteroides, tá? Que algumas teorias dizem que ele seria um planeta que não conseguiu se formar. E aí ficou nesse formato aí, rochas formando cinturão de asteroides. Bom, bom. 7h56. Não sei se dá tempo de a gente continuar, mas vamos tentar. Vai até 8h10, né? Dá tempo, então. Vamos lá. Nós temos agora a composição do sistema solar e também as unidades de medidas celestes. Vamos ver isso aí. A estrutura e composição do sistema solar. Como a gente viu, o sistema solar, né, ele é formado por estrela, que é o Sol, planetas e objetos celestes. O Sol ele tem 99,85% de toda a matéria presente no sistema solar. Só para você ter ideia do quanto ele é grande. Tá? Ele ocupa aí toda a matéria do sistema solar, quase toda é composta por ele. Então é gigantesco, né? Juntos, todos os planetas ele têm uma massa de aproximadamente 0,135% da matéria total. Veja que a quantidade de todos os planetas juntos, comparado com a do Sol, não é quase nada, né? É 99,85, enquanto todos os planetas formam 0,135. Então não é quase nada aí. Então, para compreender aí sobre a astronomia e os astros, é necessário saber a unidade de medida que é utilizada na astronomia aí. Então, para medir grandezas de distância e comprimento, a astronomia adota a unidade de medida da unidade astronômica, de unidades astronômicas. Né? Para medir distâncias entre objetos celestes, usa-se as seguintes medidas. Nós temos unidade astronômica, que é AU, temos ano-luz, AL, e temos parsec, que é PC. Esse ano-luz é mais, tipo, é distância e também velocidade, também é utilizado na velocidade. Assim como na Terra nós utilizamos quilômetro por hora, eles usam ano-luz. Tá? Esse ano-luz está querendo se referindo à velocidade da luz, tá? Por exemplo, daqui para Netuno, em determinada espaçonave vai passar um tempo para chegar lá
5 anos-luz. Isso quer dizer que, viajando na velocidade da luz, vai passar 5 anos para chegar lá. Sendo que a velocidade da luz é a velocidade mais rápida conhecida. Então, ela distorce até o tempo. Isso fica para outra aula. É a teoria de Einstein. Né? Vamos ver aqui as unidades de medidas. Unidade de medida astronômica. A unidade astronômica, a primeira que eu falei lá, a U, ela corresponde à distância média entre o planeta Terra e o Sol. A distância média entre a Terra e o Sol é uma unidade astronômica. Pode-se entender a unidade astronômica como 1 AU, equivalente a aproximadamente isso aqui, ó. Tá vendo? E 3, 6, 9, então, 1000, milhão, bilhão. 150 bilhões de metros. A distância da Terra até a Lua. Até o Sol, perdão. Mas só que isso é aproximadamente. Tá? Sabemos que o Sol ele não está no centro da órbita terrestre. Então, uma época do ano, a Terra está mais longe do Sol e em outra época está mais próxima. Então, essa é a distância média. Tá? Pegou a maior distância, somou com a menor distância, dividiu por 2, está nisso aqui. Tá? Isso vai dar algum esquema mostrando aí, mas a imagem anterior, você vê que é aqui. A órbita da Terra ela é em formato de elipse. Então, só que o Sol ele não está no centro dessa elipse, ele está um pouco para o lado. Ele está em um lado. A Terra está aqui, ele está mais longe. Ele está aqui, ele está mais próximo. Por isso é a distância média. Vamos lá. E nós temos a distância em unidade astronômica de todos os planetas aí. Mercúrio está a 0,4, Vênus, a Terra seria o que utilizamos, o padrão é 1, e tem todos os outros, né? Temos até Plutão aqui, que é um planeta não. Aqui embaixo, né? O ano-luz, unidade de medida equivale à distância percorrida pela luz em um ano. O que seria isso? Ó, só falando de luz, é qualquer luz mesmo, tá? Essa luz que nós vemos em estrelas aí, e muitas estrelas saíram dela há muitos anos. Ela está tão distante, você está vendo uma luz que saiu dela lá há muitos anos atrás. Essa estrela pode até não existir mais, pode entrar em seu colapso, explodido. Você ainda está vendo a luz que ela emitiu há anos atrás. Tá? Digamos que uma estrela esteja 30 anos-luz, ela emitiu uma luz há 30 anos atrás, você está vendo hoje. Tá? Ela já pode nem existir mais, mas você está vendo ela hoje. Certo? Então, o tempo aí, essa unidade de medida equivale à distância percorrida pela luz em um ano. O vácuo seria sem gravidade, sem ar, sem nada no espaço mesmo, no vácuo, sem nenhuma presença de força. A luz ela viaja a uma velocidade constante de 300 milhões de metros por segundo. 300 milhões de metros em apenas um segundo. Então, é uma velocidade absurda aí. Isso é uma velocidade constante no vácuo. Tá? Um ano-luz equivale a uma distância de, vamos ver, 1.000, bilhão, bilhão, bilhão. 9 trilhões 500 bilhões de metros em um ano. Um ano-luz equivale a essa distância aí. Okay? Vamos lá. Não, dá tempo. Composição do sistema solar. O Sol é a única estrela e o maior corpo celeste do sistema solar. Estima-se que seu surgimento tenha ocorrido por volta de 4,6 bilhões de anos atrás, né, óbvio.
ainda tenha combustível aí para mais 5 bilhões de anos de atividade. Ou seja, de acordo com isso aqui, o Sol só terá combustível suficiente, ou seja, conseguirá sobreviver. Toda estrela ela entra em colapso, tá? Nenhuma estrela é eterna. E o Sol é uma estrela. Então, de acordo com os dados coletados, ela vai durar mais 5 bilhões de anos aí até entrar em colapso. Significa que a vida na Terra ainda tem mais 5 bilhões de anos, né? Até conseguir inventar uma tecnologia para você viver em outro sistema, com outra estrela aí. Bom, o Sol é formado por camadas, sendo o teu núcleo a camada mais interna, isso é óbvio também, né? Que tem uma temperatura média aí, caso o núcleo, tá? Tem a temperatura aí de 15 milhões de Celsius, graus Celsius. Não foi com vocês que nós vimos isso. Mas aí está na unidade brasileira, está graus Celsius, 5 milhões. E é nesta camada aí no núcleo que ocorrem as reações nucleares aí de fusão. o que é fusão, nós vimos lá no começo do ano mesmo, primeiro capítulo. Tá? No caso, a fusão aí entre o hidrogênio e o gás hélio. Então, o sistema solar é basicamente composto, o Sol, né? Basicamente composto por hidrogênio e gás hélio. Tá? Essa fusão dos dois aí libera energia e fornece aí iluminação e calor para todos os planetas do sistema solar. Quanto mais próximo, mais iluminação e maior o calor. Né? Quanto mais distante, mais frio e menos iluminação, mais escuro. Nós temos quantos anos-luz de distância, né, da Terra para o Sol, aproximadamente 8,3 minutos luz. No caso aqui já não é mais anos-luz, é minutos-luz. Então, a luz que sai do Sol, chegar na Terra, ela passa 8 minutos, 8,3 minutos para chegar na Terra. Tá? E tem outros detalhes, algumas curiosidades aí, mostrando galáxias e outras coisas aí. Então, vamos dar fazer. No sistema solar, forma-se aí, nosso sistema solar, né, forma-se a partir de fragmentos, formou-se a partir de fragmentos de uma enorme nuvem de gás e poeira interestelar, né? Intergaláctica, planetas, poeira realmente dispersas no universo aí. Bom, essa poeira é denominada nebulosa solar. Existem hoje outras nebulosas, mas a que deu origem a nossos planetas foi essa nebulosa solar, certo? Isso aí, aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás. Lembra lá, formação do Sol? O Sol existe há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, então isso foi junto com os planetas, tá? Foi formado juntamente aos planetas. Além do Sol, nosso planeta é composto aí, nosso sistema solar é composto aí por planetas, que já falamos disso. Os planetas eles são corpos celestes que não têm luz própria e orbitam aí em torno de uma estrela, que no caso é o Sol. Para ser considerado um planeta, o corpo celeste ele deve ter alguns critérios, deve seguir alguns critérios. Ele deve ser esférico, o formato de esfera, tá? Lembrando aí uma bola, né? Ele deve orbitar uma estrela, não necessariamente o Sol. Estou falando de nossos planetas, sim, estão girando em torno do Sol. Mas aí, se tiver outro sistema, outra estrela, então vai ser esférico e girar em torno de uma estrela.
E deve ter órbita livre, ou seja, sem outros objetos no caminho. Ok? Caso contrário, ele não é um planeta. Até 2005, havia 9 planetas no sistema solar, sendo Plutão o último planeta desse sistema aí. Porém, pelos critérios necessários para ser considerado um planeta, Plutão não tem uma órbita livre. Ele tem outros objetos em sua órbita. Então, ele não é mais considerado um planeta. Ele é um planeta anão. Como vimos, os planetas eles podem ser terrestres ou gasosos, né? De Marte para mais próximo do Sol, terrestres, a partir de Marte, os gasosos. Os planetas terrestres eles têm superfícies rochosas, né? E sua órbita aí é mais próxima ao Sol. Os planetas gasosos eles são maiores e os planetas terrestres, né? E apresentam sua composição de gás e gelo. Além do Sol e dos planetas, nosso sistema solar também é composto aí por satélites naturais, cometas e asteroides. Luas são corpos celestes que apresentam uma órbita aí definida em torno de um corpo, ou seja, de um planeta em geral, com massa maior. No caso, nós temos a nossa Lua, que ela tem a sua órbita em torno de um corpo com massa maior que é a Terra. Certo? Aqui, por último, satélites naturais, também denominados aí Lua, no planeta Terra, há somente um satélite natural, nós temos apenas uma Lua, sendo que seu período orbital aí dá uma volta em torno, seu período orbital seria o tempo que essa Lua leva para dar uma volta completa em torno do planeta. E, no caso da nossa Lua, ele é aproximadamente aí, ou melhor, exatamente 27,32 dias. Então, aproximadamente 27 dias. Tá? A cada 27 dias nós temos uma órbita lunar. Considerando aí esse período de rotação, esse movimento chamado de rotação aí, movimento em torno de seu próprio eixo. Tá? Estou falando da Terra, tá? O único planeta que não tem satélite natural, os únicos planetas, Mercúrio e Vênus. Esses dois não possuem satélites naturais. São os dois mais próximos do Sol aí, né? Todos os outros planetas possuem aí, pelo menos, a Lua, um satélite natural. Entre as teorias do surgimento da Lua, a explicação mais provável é que tenha sido por um processo catastrófico. Nós vimos isso aqui, passei um documentário para vocês assistirem. Quem assistiu conseguiu ver isso aí. Um cometa, um corpo celeste, cometas, né? Um corpo celeste aí preso pela força gravitacional do Sol, são rochas, tá? Rochas só que muito grandes, que não conseguem sair do sistema solar porque estão presos à força gravitacional do Sol aí. A força da gravidade do Sol ela mantém esses cometas presos ao sistema solar. Então, eles têm órbitas aí muito elípticas, estão presos ao sistema solar. Sobre os cometas, eles são formados por gelos, rochas e também poeira interestelar. Então, assim como os planetas, eles são formados por rochas e poeira. E também são formados por gelo. Um dos cometas mais conhecidos é o Halley. Esse cometa Halley tem um período de passar próximo à Terra. Não tenho certeza se é 66 anos ou é 33 anos. Não é muito bem agora. Mas ele tem um período que sempre passa próximo à Terra. E cada vez mais próximo. Tá? Até quem diga que um dia ele vai colidir com a Terra. Então, antes disso, deve se desenvolver alguma coisa para destruir ele. Bom, ele é muito grande, então se colidir com a Terra é extinção. Asteroides, nós vimos aqui satélites naturais, cometas e, por último, asteroides para terminar nossa aula hoje.
Eles orbitam aí ao redor do Sol e são compostos por matéria rochosa e metálica. Sua origem está relacionada aos restos de materiais na formação do sistema solar que não conseguiram aí formar um planeta. Então, esses asteroides, pela que nós temos o cinturão aqui, ó, cinturão de asteroides, estão em órbita aqui, para eles não conseguiram se formar em um planeta. E hoje são apenas asteroides soltos aí, sistema solar. Bom, por hoje é isso. Encerrando.